Crashcast, carros, vida e diversão. Toda quarta-feira em crashcast.com.br. Uhul! Crashcast no ar. E hoje a gente vai falar de carros autônomos. Carros que andam sozinho, carros que estacionam sozinho. Os carros que a gente via nos filmes, que a gente via nas séries de TV, que a gente via nos desenhos animados e que hoje são realidade. Hoje a gente já tem muitas indústrias investindo pesado em tecnologias para fazer com que os carros consigam ir e vir de forma autônoma, que esses veículos consigam fazer o trajeto que a gente tem do trabalho para casa, do trabalho para a escola, em viagens, sem que a gente tenha que ficar conduzindo esses veículos, podendo ler, podendo jogar videogame, podendo conversar, podendo fazer o que a gente achar melhor dentro de um carro, né? Então eu deixo de volta a pergunta: você teria coragem de se aventurar em um carro autônomo? Eu sou o Eida e eu, com certeza absoluta, sim, eu teria coragem de andar num carro autônomo. Eu sou Araci e, com certeza absoluta, não teria coragem de andar num carro autônomo. Ai, mulheres medrosas. Você tem que ter mais coragem de andar num carro autônomo do que de andar num carro dirigido por você mesma. Olha o preconceito. Não é medo, é desconfiança. É por isso que você sempre vê um homem com medo no banco do passageiro, né, cara? Não é medo, é desconfiança. Venha comigo um dia, aí você vai me dizer se eu dirijo mal. Eu sou o Ronaldo e eu teria coragem de andar em um Hummer autônomo com para-choque de frente. Puta merda, eu também teria. Então, meus queridos, a gente tem um recado pro pessoal que tá ouvindo. Vamos assinar o abaixo-assinado do Ministério Público, vamos fazer a nossa parte. É muito simples. E lembrando, a gente tá no Twitter, tá no Instagram, tá no Facebook, tá no YouTube. Você pode ouvir os nossos episódios pelo YouTube. Basta digitar Crashcast e vai aparecer o nosso canal, vão aparecer os nossos episódios. De repente a pessoa prefere ouvir por lá, tem o aplicativo do YouTube no celular, mas você pode baixar os episódios em MP3 para ouvir aonde você quiser. Quem quiser também pode assinar o feed do nosso podcast para ouvir no celular. Basta entrar na página e clicar no íconezinho feed que tem na base da página inicial, e aí ele já vai perguntar se você quer abrir com o seu aplicativo preferido. E no Windows Phone você tem podcast, para Android você tem. No caso da Apple, é só entrar no iTunes e digitar Crashcast, já vai aparecer o nosso podcast. São várias as possibilidades que você tem para acessar e ouvir o podcast. Participem, mandem e-mails, mandem a sugestão de pauta, entre em contato com a gente. Se a gente errou alguma coisa, se a gente engatou alguma marcha errada, diz pra gente aonde a gente pode melhorar ou pode piorar. A gente vai fazer isso. Enviem críticas, sugestões, enviem dinheiro, enviem o que você quiser. Kit, volte para o manual, vamos parar. Realmente? Por quê? Tenho diversos sistemas complexos que poderiam ser tremendamente afetados. Onde que isso surgiu? Como que isso começou, né? Desde que os automóveis começaram a se popularizar, já foi se percebendo que era difícil fazer isso. É difícil você conduzir um veículo. Em muitos momentos, quando você andava de carroça, que é o veículo que precede o automóvel... E é autônomo. Exatamente. Você tinha que conduzir a carroça, você tinha que puxar lá para a direção que ela queria ir, mas a partir do momento que tivesse uma árvore na frente, o cavalo parava, ou pelo menos tentava desviar dela. Então ele tinha uma certa autonomia. Quando chegou o automóvel, o ser humano se viu numa condição em que não tem nada que vá me impedir. E aí, a chance de acontecer um acidente, 100%. Um minuto de bobeira, aliás, segundos de bobeira são suficientes para tirar a vida de várias pessoas. A velocidade das carroças era menor, mas elas tinham um motor autônomo, né, que conseguia via lá uma valeta, um precipício e não caía nele. Movido a grama, né, o motor. Bem ecológico, inclusive. E produzia adubo. Ainda por cima. Tá vendo? Não era melhor a gente voltar? Em vez de carro autônomo, vamos voltar à época das carroças. Bora, olha que os carros que a gente tem no mercado brasileiro, cara. Então, onde viu? Só que não são movidos a grama. Então ainda por cima tem que gastar dinheiro nessa gasolina que tá super cara. Carroça movida a gasolina cara. Teletransporte pra mim é a melhor coisa que existe. Puta, mas aí o cara resolve uma mosca entrar junto com você dentro da cabine lá, fodeu, né, cara? No outro dia tua orelha tá caindo. Mas olha, não teríamos acidentes, só esses, né, de virar mosca, mas tudo bem, ué. Historicamente, a gente começa a ter carros pseudo-autônomos em 1939. Teve um projeto chamado Futurama, que foi apresentado na Feira Mundial de Nova York. Mas era assim, era mais parecido com o Autorama isso. Era uma via dedicada para o carro, então era
trem, né? E o trem autônomo é muito fácil, porque você só tem que acelerar e frear. Você controlou a velocidade para que ele não saia fora da trilha específica dele lá, que no caso do trem é o trilho, ou no caso desse carro aqui era tipo um autorama. Beleza, ele vai funcionar numa boa. Mas carro autônomo mesmo, que anda em vias complexas, como as que a gente tem hoje, demorou muito para acontecer. Em 1950, a General Motors vem com um projeto chamado Firebird, que foi uma série de projetos que usavam tecnologias de autonomia para os veículos, mas você tinha lá um cabo enterrado na pista, e aí você tinha umas bobinas que dentro do carro que detectavam onde esse cabo estava e seguia ele. Como esses carros que tem nas linhas de produção das montadoras hoje, você tem veículos que andam sozinhos dentro das fábricas e eles ficam seguindo linhas que estão desenhadas no chão, né? Era um princípio parecido. O que a gente está falando de hoje são carros que realmente andam sozinhos, né? Isso começou, os primeiros que apareceram foi no final da década de 70. E aí eles já tinham autonomia real. Mas que circulam em qualquer via, né? Não uma via preparada para isso. Pode ser um autódromo, por exemplo, que é um lugar fechado e controlado. Mas ele consegue prever se um obstáculo caiu na frente dele, ele consegue saber que a curva está chegando, não porque tem um sensor na pista, mas porque o GPS disse para ele que ele já andou tantos quilômetros e que ali naquele ponto tem uma curva. Isso começou a aparecer no final da década de 70. De lá pra cá, essa tecnologia evoluiu bastante, assim, né? Em 85, a Mercedes começou um projeto chamado VAMORS, e era um sistema totalmente autônomo de direção que conseguia se autoconduzir por uma via pública, assim. Funcionava legal já. Foi aí que começou a aparecer o veículo que realmente conseguia andar sozinho, né? Em 1987, já estavam testando esse veículo da Mercedes em um circuito fechado, ele já atingia 60 km por hora. Sem motorista nenhuma. Mas eram testes bem experimentais e tal. Eu acredito que recentemente começaram a investir isso para produzir em larga escala, né? Mas se a gente for olhar as pesquisas e os investimentos que já vinham sido feitos em testes com carros autônomos, a gente já tem quase 100 anos, né? Eu acho que essas coisas que a gente tem da década de 70 para trás não contam, porque é mais ou menos como esse skate do De Volta para o Futuro que a gente tem nas universidades ainda. O cara tem que resfriar a menos 250 graus e tem que ter nitrogênio ultra foda. Feito para gerar mídia, né? Esse tipo de experiência acaba não contando. Mas daqui a pouco, daqui a 50 anos, surge um skate que realmente boia, flutua, sei lá como é que dá pra chamar aquilo. E aí, o Crashcast do futuro vai falar: mas lá em 2005 os caras fizeram um skate, o primeiro experimento. Então não conta. O que conta mesmo é quando a tecnologia começa a ser usada em larga escala e de um jeito que as pessoas podem ter acesso. Aqui no Brasil tem a USP desenvolvendo um projeto parecido, né? Eles têm um carro autônomo chamado Carina 2. Puta merda, velho. Carina. De 2011 esse projeto. Aí em setembro de 2012 eles estavam testando esse carro dentro do campus da USP. Kit, volte para o manual, vamos parar. Realmente? Por quê? Tenho diversos sistemas complexos que poderiam ser tremendamente afetados. Mas o que é um carro autônomo? É um carro sem carteira assinada. Faz bico. Faz bico é boa, cara. Não vai precisar ter carteira para dirigir carro autônomo? Ah, aliás, você não dirige então, cara. Então, essa coisa das legislações que os países vão ter que implementar não é só com relação ao deslocamento do carro nas vias. Você poderia colocar uma criança para ser levada para a escola só pelo carro? Ele pode levar alguém sozinho por uma via? Então você, como pai, coloca o filho de 13 para levar o irmão de 5 para a escola, isso caracteriza abandono de incapaz. Então, se você coloca uma criança de, 10 anos para ser levada para a escola por um carro autônomo, é abandono de incapaz. Então, olha para onde a gente está indo. Você começa a ir não só para o Código de Trânsito, mas para o Código Civil, para o Código Criminal, porque a partir do momento que esse carro causa um acidente e mata essa criança dentro do carro, quem é o culpado? Quem vai ser condenado por homicídio? O pai da criança que colocou ela no carro, a montadora que fabricou o carro, a pessoa que estava no outro veículo que bateu naquele carro autônomo. Essa coisa da legislação, né, do que os países vão ter que fazer para poder assumir que esses carros circulem nas suas vias, não compreende só o âmbito do trânsito. Toda a legislação civil, criminal, para poder prever quem vai ser responsabilizado, em que lugares eu vou permitir que esses carros possam se locomover ou não. O buraco é bem mais embaixo, né? Mas aí eu acredito que seria mais ou menos a mesma coisa que você colocar uma criança de 5 anos num ônibus para ir até a escola sozinha. Eu acredito que a responsabilidade vai acabar caindo sobre o proprietário do veículo. E é o mais lógico porque a partir do momento que você faz uma ferramenta e você coloca ela na mão das pessoas, e o carro autônomo vai ser uma ferramenta... Comprovando que ela é segura. Exatamente, provando que essa tecnologia
tecnologia é segura foi a pessoa que fez um mau uso dela. Colocar uma criança de 10 anos no ônibus pra ir sozinho pra escola, se esse ônibus bate, tinha um condutor, tinha um motorista lá que bateu esse ônibus ou alguém bateu nele. Você tem outros passageiros, mesmo que você só tenha um passageiro, que é essa criança, e o motorista, você tem pessoas envolvidas nisso. Mas daqui a pouco você tem 2 pessoas incapazes, uma senhora de idade e uma criança. E esses 2 carros autônomos se batem, e aí você tem 2 pessoas que não têm condição de tomar alguma decisão naquele acidente. E aí? Como é que você faz? A chance desse tipo de coisa começar a acontecer é enorme. Aí tem o cara que foi pro trabalho a pé, e aí de repente começou a chover. Aí ele pega o telefone celular, liga pro carro dele, e aí o carro sai sozinho, já que ele é autônomo mesmo, não precisa ter alguém dentro, e vai lá buscar o cara. Aí o outro cara do outro escritório também liga pro carro dele e buscar ele. E aí esses 2 carros sozinhos se batem. Daí como é que fica? O carro tava lá indo buscar o dono dele no trabalho e bateu no outro carro que tava indo buscar o outro dono. Aonde tá a responsabilidade disso? Do cara que ligou? Do carro que não olhou pro caminho? Da montadora que fez o carro e nem sabia que ele ia sozinho buscar no trabalho? A gente começa a ir pra lugares que são muito nebulosos. Um prato cheio pra advogado. Não me fala de advogado. Pra onde vão os advogados? Depois que morrem. Pro mesmo lugar que eu, cara. Só que eles têm lugar VIP e eu não, infelizmente. Eu tenho certeza que é a favor dos carros autônomos. Kit, volte para o manual, vamos parar. Realmente? Por quê? Tenho diversos sistemas complexos que poderiam ser tremendamente afetados. Eu tenho a impressão que antes da tecnologia vem o humano. E aí, para você implantar toda uma legislação de carros autônomos, a gente precisa trabalhar muito a mente do ser humano, que tá um caos, né? E que não vai facilitar em nada essa história de trânsito ou de novas tecnologias, se as novas tecnologias não forem utilizadas pro bem do ser humano, para um bom convívio ou para uma melhora na qualidade de vida do ser humano. De que adianta a tecnologia se ela não servir ou se ela não estiver a favor da qualidade de vida do ser humano? Quando der mais borrado no para-choque, agora não vai ter mais aquele. Você bateu no meu carro, é teu carro batendo no meu carro. A gente voltou nos advogados, né? Nós temos vários filmes aí que vão falar sobre robôs, os robôs invadindo, os robôs matando o humano, não é isso? Eu tenho uma leve desconfiança que esse troço vai acontecer. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Porque, tanto no Matrix quanto no Exterminador do Futuro, eles estão matando os seres humanos justamente porque a máquina chegou à conclusão que o planeta vai acabar. E por que o planeta vai acabar? Porque ele está sendo destruído por uma das espécies que vivem aqui. Eles chegaram numa conclusão: ou a gente acaba com o ser humano, ou a gente fica sem lugar para viver. Então, como tecnologicamente era inviável sair daqui para ir para outro lugar, para ir para Marte, sei lá, para ir para Vênus, então acaba com os seres humanos. Não é difícil outra espécie inteligente, e aí a gente não vai conseguir chegar em animais que evoluam rápido o suficiente para ter esse nível de inteligência, mas as máquinas podem chegar nesse nível. Você tem computadores com inteligência artificial muito próxima da nossa inteligência, né? Aí você tem os carros autônomos que vão ter esse nível de inteligência dentro deles. A quantidade dos nossos amigos que são destruídos no trânsito tá grande desse jeito porque tem lá um humano fazendo cagada. Colocou no manual, deu merda. Então, vamos soltar um gás dentro do cockpit desses carros aí, porque essas pessoas estão destruindo o nosso habitat. Não é difícil pensar que uma espécie que evoluiu, e aí se a gente olhar as máquinas como uma espécie, que evoluiu até um ponto, perceber que, puxa, mas é o ser humano que está destruindo o ambiente que a gente tem para viver. Mas a gente ainda está longe de ter todas as tecnologias, relativamente longe, de ter todas as tecnologias necessárias para que os carros autônomos sejam realmente viáveis, né? A gente tem tecnologia de GPS, os carros têm câmeras infravermelho e pegam movimentos sutis que conseguem identificar se aquilo é uma pessoa ou se é uma sombra. Uns testes bem inusitados, eu estava lendo a respeito, que a Google tem feito. Um dos testes tinha uma cabine, um banheiro químico no meio da rua. Quando o carro estava passando, saía um cara de dentro do banheiro. E o carro tinha que tomar uma decisão naquele momento e parar. Realmente parou, conseguiu desviar e tal, mas você vê. Eles procuram cobrir a maior quantidade de situações possíveis, porque muita coisa pode acontecer, né? É que nem no Robocop, né? Que o cara sai derretendo dentro do furgão lá e espatifa no para-brisa do carro, né? Uma decisão difícil, por exemplo, quando o carro vê um papel à frente, como que ele vai tomar a decisão se é um papel que ele pode passar por cima ou se é uma pedra que ele tem que desviar? E aí, beleza, a decisão é uma emergência porque a pedra é grande e não um pedação de papel, freia. Na vida real, você freia,
Aí o cara de trás bateu atrás de você sai do carro, vai ali, conversa com o cara, troca cartão, o seguro paga e tá tudo certo. Num carro autônomo poderia ser desse jeito. A câmera do teu carro filmou o carro da frente, tá tudo certo, você vai pra casa, o seguro daquele carro autônomo vai pagar. A gente já vai começar a ter problemas de que, porra, mas aquele carro parou sozinho. Eida, a raiva que dá na hora que você bate porque o cara parou de repente. Com quem que você vai brigar? Como você vai descarregar aquela raiva? Vai quebrar o carro. Vão quebrar todo o carro autônomo. E esse tipo de coisa serve pra você descarregar as tuas raivas, as tuas frustrações, né? Vai descarregar em quem daí? Então quer dizer que as pessoas batem no trânsito pra descarregar a raiva? Se nós formos avaliar o inconsciente das pessoas, eu acredito que sim. Talvez a pessoa tá lá numa situação muito difícil da vida, está distraída porque a mente está em outro lugar, ela está com a emoção descontrolada e ela bate no trânsito. E claro, na hora que ela bate num estado desse, ela vai descarregar em cima da pessoa que parou na frente dela. É o pit boy do trânsito. Pessoa que sai procurando encrenca por aí porque ela quer ter um conflito, ela quer brigar com alguém. E isso acontece muitas vezes. Pessoas que andam armadas, que andam com um taco de golfe dentro do carro. É pra quê? Que função tem isso, esse tipo de coisa? No trânsito. Kit, volte para o manual, vamos parar. Realmente? Por quê? Tenho diversos sistemas complexos que poderiam ser tremendamente afetados. Eu acho que o carro autônomo tá demorando pra chegar porque o exército ainda não olhou pra ele, né? A partir do momento que o exército fizer um tanque autônomo, a tecnologia sobe rapidinho. A gente precisa de mais uma guerra. Outra guerra mundial ia fazer a tecnologia dar um boom gigantesco. Olha a proposta do menino. Não, mas Este é o Eida. Telefone celular, GPS, muitas tecnologias que nós temos hoje surgiram durante as guerras. A gente precisa de outra guerra para poder fazer o mercado dar um boom. Ah, certeza. Precisamos matar. Mas a próxima, Jefferson, não vai ter boom de tecnologia, porque vai ter boom de planeta, né? Não vai sobrar nada aqui. O Albert Einstein, ele colaborou a produzir a bomba atômica da Segunda Guerra. Ele foi perguntado como ele achava que seria a Terceira Guerra Mundial. Ele disse, eu não sei como vai ser a Terceira Guerra Mundial, mas eu sei como vai ser a quarta, com paus e pedras. Vai acabar com tudo. Eu acredito que nós estamos precisando avançar em humanidade. Concordo. Não em tecnologia. Então, mas é que a Terceira Guerra Mundial não vai ser uma guerra armada, vai ser uma guerra de tecnologia. Vai ser uma guerra de mercado. Vão ser empresas em guerra e não exércitos em guerra. Então dá licença ainda. Já estamos em guerra. Faz tempo. No Brasil, então, é isso. E eu tenho um vídeo para provar isso. Se vocês quiserem ver, já aparece tudo, toda essa previsão que está neste livro que você tanto critica. É muito galhofa, cara. Está lá dizendo que nós viveríamos tudo isso aí. Cara, lá diz tudo, cara. Lá tudo, as Torres Gêmeas tá lá. Carros que andam sozinhos está previsto. É metafórico, mas está metafórico. previsto. Com metáfora eu consigo provar qualquer coisa. Não, a questão é assim, ó. Isso tem fundamento ainda. Tem Fundamento? Wikipedia é a mesma coisa. Não, isso é previsão astrológica mais previsão espiritual. Ah, bom. Astrológica, puta merda, velho. Você acha que a astrologia não existe? Existe. Ela só não funciona. A astrologia levou um golpe, né? Que agora Plutão não é mais planeta. Aí fudeu, né? As previsões dos caras foram tudo pro saco, né? Não é planeta, mas ele tá lá interferindo na nossa galáxia. Ele está lá, é um corpo celeste. Não interessa o nome que ele tenha. Leia Nostradamus. Puta, cara, Nostradamus é muito... É irmão do Papai Noel, esse cara? Não vamos discutir religião, política. É tudo que a gente discute aqui. Sabia que era a pauta mesmo? Perdemos a pauta, perdemos. Astrologia é ciência? Ciência matemática. Nem fodendo. É matemática, é cálculo matemático. Te provo. Puta, cara. Vamos trazer um astrólogo no Crashcast. Coitado. Ele vai te provar por A mais B. Ele pode falar o A e o B, mas provar ele não vai. Mas o que a gente prova nesse mundo? Nada, né? A gente entra em filosofia que toda verdade é relativa, cada um tem a sua verdade. Exatamente. Isso. Kit, volte para o manual, vamos parar. Realmente? Por quê? Tenho diversos sistemas complexos que poderiam ser tremendamente afetados. A gente ainda não tem nenhum veículo desse tipo sendo vendido. Comercialmente ainda não existe nada assim. Mas quanto tempo falta
pra gente começar a ter no mercado carros com essa tecnologia de andar 100% sozinho. Né? Carros que estacionam sozinho já são uma realidade. A gente já vê propaganda na TV de carro que para e estaciona sozinho. Carro que sai da vaga sozinho e vem te buscar, a Audi já faz propaganda disso, a Mercedes já faz propaganda disso. Você para na frente do hotel e através de um aplicativo no seu telefone você chama o carro, você liga lá na garagem e vem te pegar ali na porta do hotel. E depois você vai embora para casa dirigindo ele. Comercialmente isso ainda não está disponível. Carros que estacionam sozinhos, sim. Mas mesmo assim a gente já começa a chegar a problemas desse tipo. Você está numa vaga para estacionar o carro na frente de uma loja lá, não interessa onde. E aí você esbarra no carro de alguém, você vai ter problema com isso, né? Você vai ter que pagar lá o conserto do carro da pessoa que riscou, e vai ter que ter uma interação social áspera com a pessoa que está do outro carro. E aí de repente o carro está estacionando sozinho, por mais que você esteja dentro do carro, ele está fazendo essa manobra de estacionar sozinho. Aí vem um cara para estacionar o carro atrás e bate no seu carro. Quem que é o culpado? Foi o cara que bateu no seu carro, mas ele pode argumentar, porra, mas o sujeito ali estava estacionando sozinho o carro dele. E a merda deu porque ele estava fazendo sozinho. As cidades ainda não estão preparadas, as pessoas ainda não estão preparadas para receber esse tipo de produto, para usar esse tipo de produto. E para saber o que fazer quando esse tipo de produto der problema. Quando acontecerem situações em que teve um conflito e aí, resolve como? É por isso que eu coloco aqui e questiono a questão do humano. Então nós vemos os absurdos que as pessoas estão fazendo com tecnologias, hackers que entram na sua conta e limpam a sua conta bancária, né? ou fazem compras exorbitantes no teu cartão de crédito. Então eu penso, não teríamos que criar uma tecnologia para melhorar o ser humano? Será que um chip? O chip da besta? O chip da... Tá na Bíblia, isso também tava na Bíblia. O chip da besta controla as pessoas, eu. Um chip que você coloque no cérebro para abrir a mente, para trazer novos valores para essa humanidade. Tem isso aí? Não, tem cigarro que abre a mente. O que a gente tem de tecnologia hoje já permitiria que esses veículos assim pudessem circular nas ruas e rodovias numa boa. Assim. Tem muitos caminhões que já tem essa tecnologia de piloto automático, né? E aí o motorista acaba ficando só como um fiscal se a coisa está funcionando legal e tal. Mas mesmo assim, ela é uma tecnologia assistente. Ela não é vendida como uma tecnologia que dá autonomia para o veículo, né? Porque os países não vão permitir que seja vendido dessa forma. O cara tem um piloto automático, mas não é permitido que ele use 100% automático. Talvez no futuro, e aí eu acho que no futuro próximo, o carro ele faz as coisas sozinhos, mas o cara tem um modo manual. Então você pode escolher se você quer ser conduzido pelo carro ou se você quer conduzir o carro. E a experiência de dirigir é uma coisa legal. As pessoas gostam da direção. Eu gosto muito de dirigir. Eu tenho muitos amigos que adoram dirigir. Sempre que eu posso fazer uma viagem dirigindo, eu prefiro. Apesar de ser mulher, adoro dirigir. E pegar a estrada pra mim é terapia. Kate, volte para o manual, vamos parar. Realmente? Por quê? Tenho diversos sistemas complexos que poderiam ser tremendamente afetados. Para onde a gente tá indo, né? Que tecnologias mais a gente precisa? Será que a gente tem como saber qual é o próximo passo? A gente vai ficar só no carro que vai sozinho de um lugar para o outro? Ou a gente começa a ir para coisa do carro que faz mais, né? Aconteceu isso com o smartphone. O telefone celular veio só como um telefone, como aquele telefone que você podia levar junto com você. E aí hoje ele é o teu computador pessoal, né? É um meio de interação, você consegue guardar muitas das suas informações nele e até num outro lugar e acessar por ele. Você consegue trabalhar através do telefone. Então o telefone acabou virando uma plataforma para fazer outras coisas. Talvez esses carros fazem as coisas sozinho não sirvam apenas para te levar de forma autônoma para um outro lugar. Ele possa vir para fazer
outras coisas por você, né? Vários empregos já foram substituídos pelas máquinas. Hoje são inúmeros. Datilógrafos perderam emprego, tá louco? É verdade. É complicado você forçar uma pessoa que pode tomar decisões e fazer coisas extremamente complexas e deixar ela colocando parafusinho. Então, esse tipo de serviço é pra máquina mesmo, né? Empregos vão se renovando, vai diminuindo cada vez mais o trabalho físico, o trabalho mecânico, mas vai aumentando o trabalho intelectual. O sujeito que percebeu que o robô estava entrando lá na linha de produção e resolveu se especializar naquilo, mas se o robô vai pegar o meu lugar que estou aqui colocando o parafusinho, como que funciona esse robô? Ele tem manutenção? O que precisa para consertar? E aí o cara vai lá, aprende eletrônica, aprende mecânica, aprende hidráulica para poder saber como consertar o robô. Ele passa a ganhar mais porque ele está mais especializado. São poucos casos em que isso acontece. Hoje, só o ser humano tem a capacidade de fazer isso. Uma colheitadeira faz o trabalho de 50 pessoas, mas quantas pessoas trabalham numa fábrica de colheitadeiras? Acaba precisando de outras especialidades que antes você não precisava. Nós vamos falar aqui de educação. Mas aí as pessoas têm que correr atrás disso. Ou elas vão trabalhar de camareira lá na Europa, não é isso? Ou nos Estados Unidos. São as pessoas que ao invés de voltar do trabalho e ir pra escola para melhorar a sua educação, ela ia para casa e achava que o emprego dela ia durar para sempre. Ou ia encher o caneco ou ia pro bar, né? A culpa do meu emprego acabar não é do empresário que tá tentando fazer com que a empresa dele continue. É minha de não ter me especializado. Olhar que essa condição que eu vivo não vai durar para sempre. Seria legal eu tentar uma coisa nova, né? Tentar ir para um lugar melhor, tentar evoluir. A qualificação, né? Vai diminuindo o trabalho braçal, mas vai aumentando a exigência de qualificação das pessoas. Mas então tá na hora de mudar essa perspectiva. Tá na hora de mudar o jeito que você forma as pessoas, né? Porque as empresas estão precisando de funcionário e não tem. Não, e eu acredito, tá na hora de mudar mesmo. Até porque, se a gente for começar a falar de educação, nós vamos ter que fazer um programa, Jefferson. É só sobre educação. Sobre educação, porque, meu Deus, a gente tá falando, eu queria falar também disso, a gente tá falando um monte de carro autônomo. Gente, as pessoas não estão tendo dinheiro nem pra comer no Brasil. As pessoas dão um jeito de conseguir o dinheiro pra comprar o que vai fazer bem pra elas, entende? Mesmo que esse bem seja um pseudo-bem. Acho que o consumidor ainda olha pra isso com desconfiança porque custa caro, né? Mas a hora que essas tecnologias estiverem bem firmes, a hora que a quantidade de pessoas que vão morrer dentro desses carros diminuir, porque elas nem começaram a morrer ainda, a hora que esses produtos começarem a chegar na mão das pessoas, as merdas vão começar a ser feitas. As coisas que não foram previstas vão começar a ser vistas e aí vai ter um declínio, que é o que acontece normalmente nesses tipos de mercado. E daqui a pouco vem alguém que consegue colocar isso de uma forma que funciona bem e aí o aclive vai ser absurdo. Já criaram um carro pequenininho, assim, com uma aparência bem fofinha, que anda 20 por hora, justamente prevendo que se ele esbarrar em um para-choque acontecer um acidente, no outro dia vai estar em todos os jornais, carro autônomo, eu sabia. Alguns planos estavam na Bíblia, Exatamente, mas tá! Você que não viu, você que não prestou atenção. Ah, é? Sim, é só dizer que é metáfora e tá lá. Mas que tipo de acidente pode acontecer com um carro autônomo? O mesmo que acontece com um carro dirigido por seres humanos? Ué, mas só se o outro carro bater nele. Não, mas existem muitas situações adversas e inesperadas, imagina. Sim, quanta coisa e hacker? Cara, eu quero ser o hacker que invadiu o sistema dos carros autônomos e fez a merda acontecer. Seria notório. Mas mesmo assim eu considero muito mais seguro do que pilotado por humanos. Uma pesquisa diz que 90%, esses 90% sempre... Puta merda, uma pesquisa ali, uma pesquisa no Facebook? Não, pior que eu li, tá mal, mas vamos lá. A pesquisa diz que a maioria dos acidentes são causados por humanos, por falha humana, e não por... eu já vi pesquisas desse tipo, não sei se era 90, mas... É legal que as pesquisas tem sempre 90%. É um número mágico. Vamos lá. Kate, volte para o manual, vamos parar. Realmente? Por quê? Tenho diversos sistemas complexos que poderiam ser tremendamente afetados. Para o Google poder fazer teste do carro nas ruas da Califórnia, eles acabaram tendo que aprovar uma lei específica lá, de meio de urgência, assim, para permitir que o carro conseguisse andar de forma autônoma, mas mesmo assim tem que ter um motorista dentro, né? A tecnologia já está aí, ela já está sendo testada e ainda custa muito caro, mas eu acho que um movimento dos governos para fazer com que isso fique viável vai demorar. Colocar um monte de vidas em risco para poder liberar um tipo de produto dificulta muito para que um Senado ou uma Câmara de Deputados, lá seja lá de qual for o país, conseguir liberar isso, né? Você está dando chance de acontecer muita merda e o presidente não quer assinar lei desse tipo, né? Pô, foi o cara que liberou e aí ele que fez a merda, né? Então a parte mais difícil de acontecer vai ser o movimento dos governos em liberar, criar regras,
Porque de repente o cara cria uma legislação que é rígida demais. E aí o mercado se enfraquece ali naquele país e a coisa acaba não se expandindo. Ou então o cara facilita demais e aí de repente o Xing Shang vai chegar naquele país e aí não funciona direito, porque do mesmo jeito que a gente vai ter produto bom, a gente vai ter produto ruim. Quando começar os carros, entrar no mercado dos carros chineses, fudeu, cara. Você pensa o negócio travando. Mesmo tendo redundância, né, um sistema que sobrepõe o outro e garante que se o primeiro der defeito tem o segundo para resolver o problema, se for mal feito, se for mal debugado, um software desse pode travar. Fudeu. Como é que o sistema que gerencia o que o carro tá vendo trava? E aí, de repente, ele confunde que a sombra do poste na rua não é uma pessoa que está atravessando a rua. E aí para, e aí o cara que vem atrás, que não é autônomo, é um motorista normal e não estava prestando atenção, bate nele e pronto, já deu a merda. E aí as pessoas começam a se acostumar. Porra, aquele carro ali dirige sozinho, então o carro que dirige sozinho nunca faz merda. Então eu posso dirigir na boa, sem prestar atenção, que o cara não vai parar de uma vez. Aí o cara para de uma vez, aí começa a virar um caos. É só isso se popularizar para começar a aparecer as merdas. O Concorde, aquele avião de passageiro que fazia a viagem supersônica, a hora que deu o primeiro acidente, os caras cortaram. Porque percebeu-se que, era um risco muito grande por um benefício muito pequeno. No caso do carro autônomo, o benefício é muito maior, né? Você começa a perceber o que a gente vê em filmes como aquele Eu, Robô. Tem um momento lá que ele tá no carro e aí ele põe o carro no modo automático e começa a ler. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ver primeiro. Veículos que não são essencialmente autônomos. Traz para o manual, dirige, você leva, põe no automático, ele pega a rodovia e aí de repente uma viagem de 600 km que você tem que ficar praticamente só em linha reta, o carro consegue fazer numa boa e se virar sozinho. Mas eu sou muito mais a favor dos carros tipo Jetsons. Lembra desse desenho? Sim, aquilo é demais. Esse negócio de carro aqui andando na terra, autônomo, acho que tem que ser carro voando. Mas olha assim, você pensa, um carro o cara tem que olhar pra frente, tem que escolher entre direita e esquerda. Os caras já fazem uma quantidade inimaginável de merda que a gente vê no trânsito. Imagina o carro que tem que cuidar em cima, embaixo, atrás. Não desisto, não vai dar certo. Mas avião já é autônomo, né? Em 69 a gente chegou na Lua, poderia ter ido e voltado sozinho, né? Sem o piloto, né? Sim, o avião é um robô. E é seguro do jeito que é, justamente por ter essa autonomia toda. Poder ser controlado pela torre, poder ser autocontrolado, né? Mas a manutenção de empresas bilionárias, rígidas. Agora imagine a manutenção de cada carro por conta do seu dono, o Zé da esquina, né? Aí você tem a vistoria. Aquela vistoria obrigatória, vai ter que ser muito mais rígida num veículo desse tipo. E aí no Brasil a gente tem o esqueminha pra burlar. Não, mas veja bem, você tem um computador aqui que você tem que fazer a revisão nele, mas tem 2 no carro, não tem problema se um deles parar. A quantidade de carro do início dos anos 2000 que a gente vê andando na rua hoje com carburador, porque custa muito caro fazer a manutenção na injeção eletrônica, vai começar a acontecer esse tipo de coisa. Normalmente esses carros são elétricos, né? E bateria tem uma vida útil, aí você tem que trocar. Não, então faz uma gambiarrinha, coloca esse outro tipo de bateria aqui. Daí o computador não funciona muito bem, mas se você não pegar uma BR, não dá nada. Oh, meu Deus! Esse troço não vai funcionar no Brasil. Escuta o que eu tô falando. E não é só... Fica parecendo que a gente fala mal do Brasil, porque a gente não gosta... Não é isso. É a realidade que a gente conhece. A realidade que a gente conhece é essa. A gente vê as pessoas sendo desonestas no nosso dia a dia, na nossa frente. Aquele cara que chega na fila e corta a fila é o brasileiro. Então a imagem de brasileiro que a gente tem é essa. Mas não é só no Brasil que isso vai acontecer. Em outros países do mundo também vai acontecer isso. Você já viu vídeos lá da China, da Índia? Como é que funciona o trânsito lá? Nem semáforo não tem, né? Não tem nem semáforo, os caras usam buzina. É uma buzinação. Mas não tem semáforo e não batem porque não tem semáforo. Então quer dizer, o cara consegue cruzar lá na frente tipo formiga, assim, dar uma esbarradinha, mas tá tudo certo. Não bate é maneira de dizer. Não é. E daí Não morre. Não morre. No Oriente Médio não vai fazer sucesso esse tipo de carro, né? Porque aqueles árabes malucos dando cacete naquelas avenidas e fazendo um cavalinho de pau e com um carro desse não tem como. Tem umas categorias de veículos que a tendência é se manter. Picapes, minivans, que tem outra utilidade, tem outra... Não dá pra fazer drift também, né? No modo normal, mas de repente Toyota resolve lançar com o botão drift e aí ele faz sozinho, né? Então você fica lá fazendo drift com a mão na nuca, assim, né? Então voltamos à pauta. Acho que dava pra você falar dessa... Carros fantasma. Carros fantasma. É exatamente, né? Que se movem sozinho. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.